Olá, bom dia, como vai? Tudo bem? Nos encontrando com essa amorosidade que nos envolve quando nos conectamos uns aos outros para começar hoje o nosso Evangelho de sábado, né? Dentro do capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós vamos refletir sobre o item 24, mais especificamente sobre as instruções dos Espíritos no item 24, com limite da encarnação. Limite da encarnação, a nossa conversa de hoje é a partir das reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria que nós nos conectássemos agora uns aos outros, né? Conectados estamos literalmente aí, porque estamos acompanhando tudo isso pela internet. Conectados estamos sempre com essa realidade do divino que nos habita, mas eu queria que nós agora que estamos juntos, juntas, uns com os outros, uns aos outros, que nós nos percebêssemos como parte deste grupo que caminha junto, que caminha em coletividade, que caminha em comunidade, não é? Nós estamos aí com este auditório virtual, nós estamos nos organizando nessa egrégora, né, que nós estamos montando virtualmente. Já parece ser algo da nossa rotina, esse encontro pela conversa no chat, né, cumprimentando os conhecidos, vendo as pessoas, conversando uns com os outros pela própria partilha que nós fazemos aí enquanto nós estamos vendo, né, assistindo ao vídeo e acompanhando a reflexão que o palestrante faz. Então, que nós nos percebamos assim, que nós reconheçamos a beleza disso, que nós percebamos esta condição de quem se pertence, de quem se conecta, de quem se encontra, de quem compartilha junto o processo que está vivendo. E depois de termos feito isso, depois de termos nos reconhecido como parte do mesmo caminho, do mesmo processo, na mesma jornada, vamos fazer a nossa oração, não é? Oremos a nossa prece, a nossa elevação de pensamento, como cada um queira chamar, como é do processo de cada um, para que nós juntos também vivamos esta experiência a partir do comando que nós damos uns aos outros e a partir do comando que inclusive o nosso estado de mente, né, o nosso estado de percepção recebe quando nós fazemos isso. Então vamos fazer a nossa oração, cada um a seu modo, cada um a sua maneira, cada um se dirigindo, né, ao que normalmente costuma se dirigir. Particularmente, eu me coloco sempre em atitude de gratidão, eu particularmente me coloco sempre diante da experiência da amizade com Jesus, para dizer a Ele, o Mestre, que é muito bom tê-lo em minha companhia, tê-lo em nossa companhia, quando nós compartilhamos as reflexões que nascem das suas palavras. Mestre Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por ser um dos nossos, por sermos um dos seus. Muito obrigado. Muito obrigado pela experiência que temos da sua amizade, da sua companhia. Seja nossa companhia no trabalho que ora iniciamos, assim como tem sido em todos os passos da nossa jornada. Assim é. Vamos começar a nossa reflexão? Vamos começar a nossa conversa? Como disse, a nossa conversa é sobre o tema geral, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só daí nós podemos fazer muitas reflexões, né? Só da ideia do nascer de novo, só da ideia do nascer novamente, aí cada um vai se apropriando desse nascer de novo com as mais diferentes perspectivas, das mais diferentes experiências. Para nós, o nascer de novo é efetivamente um nascer de novo, né? O que não quer dizer que nós não possamos passar por alguns renascimentos enquanto estamos vivendo a nossa realidade encarnada. Esse nascer de novo não é necessariamente um nascer de novo apenas pelo mecanismo da reencarnação, também o é,
né? A construção de novo personagem, a construção de uma nova estrutura, a conformação de uma nova estrutura egóica, a jornada dos nossos projetos, dos nossos projetos e dos nossos processos pela própria sequência da nossa existência, nas tantas experiências que nós temos e nas tantas experiências que o espírito que somos já pôde viver, nos tantos personagens que foram conformados. Nós sabemos que somos espíritos, estamos amadurecendo esta autoconsciência, estamos amadurecendo essa autopercepção, estamos amadurecendo esse autoentendimento, esse entendimento de nós. Espíritos que pilotam, espíritos que atuam, espíritos que se mostram ao mundo pelos personagens que conformaram, pelos personagens que puderam produzir, pelos personagens que podem produzir, pelos personagens a partir dos quais atuam, né? Então é muito confortável para nós olharmos e ouvirmos, né, ao pé do ouvido estas palavras do Mestre, dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente já sabe que o reino de Deus aqui não é um depois, a gente já sabe que o reino de Deus aqui não é um lugar, a gente já sabe que o reino de Deus aqui não é um deslocamento, né? A gente já entendeu, nós já entendemos pelos próprios processos que nós construímos, e a cada evangelho, a cada encontro de sábado, a cada palestra de quarta, a cada palestra de quinta, a cada palestra de sexta, a cada seminário, a cada livro lido, a cada aula da ULI para os que são, evidentemente, aí alunos, nós vamos percebendo, nós vamos nos convencendo, nós vamos entendendo que a jornada pelo reino de Deus é uma jornada de conquista desta aquisição interior, que é a autoconsciência da própria imortalidade. O que é o reino de Deus, se não esta percepção desta condição de quem é espírito e de todas as consequências decorrentes disso? O que é o reino de Deus, senão essa conquista desse lugar interior, desse processo interior, dessa jornada interior de quem se vê na condição de obra-prima do Criador, conexão profunda e direta com Ele, conexão direta e profunda com esta força de vida que nos habita, que habita em nós e que jorra a partir de nós. Então, o reino de Deus é exatamente essa conquista, é exatamente essa aquisição, é exatamente esse tesouro escondido, do qual também falava o Mestre Jesus. E a jornada pelo renascimento, e a jornada pelo nascer de novo, e a jornada que a gente está construindo é exatamente essa jornada por, a partir de cada experiência, nós nos colocarmos um pouco mais, nós nos aproximarmos um pouco mais, nós nos apropriarmos um pouco mais desta condição de reino de Deus, exatamente como uma aquisição interior. Mas muito particularmente, na nossa conversa sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós vamos compartilhar a instrução dos Espíritos dentro desse capítulo, no item 24, quais são os limites da encarnação. Eu queria compartilhar com você essa leitura. Se você tem aí na sua casa uma edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, vá lendo comigo. Eu estou usando a edição aí da nossa editora, né? A edição da Fundação La Harmonia, lá na página 82. Acompanhe, compartilhe, vamos pensando isso, vamos trazendo isso. Esse é um momento de... o trabalho do Evangelho, né? Um trabalho que para mim é muito caro, porque é exatamente esse trabalho em que a gente se coloca diante do texto, o texto do Mestre, ou atribuído a ele, o texto de Kardec, não é? O texto do livro, e a gente vai produzindo sentidos, pensando sentidos a partir dessa experiência. Para mim é uma experiência muito cara, essa experiência de estar nos textos, produzindo sentidos a partir deles, a partir das marcas que a minha subjetividade traz, e você também é convidada e é convidado agora a ler esse texto a partir das marcas que a sua subjetividade traz, a partir dos acontecimentos que estão à sua volta. Eu tenho repetido muito isso nas aulas da ULI, eu tenho falado muito sobre isso. Quando a gente fala sobre interpretação de texto, o novo do texto não está no texto. O novo do texto não está na frase.
mas os acontecimentos que estão à sua volta. É por isso que, mesmo tendo feito esse evangelho no ano passado, em 2019, para mim, hoje, este evangelho, que é o mesmo texto, tem outros apelos. Por quê? Porque os acontecimentos que estão à minha volta me colocam diante desse texto com outro olhar. Quais são os acontecimentos que estão à sua volta? Quais são os acontecimentos que você traz? Quais são as experiências suas neste hoje, neste agora, neste momento, que podem trazer sentidos novos ou uma revisão dos mesmos sentidos, aquilo que você já leu em outros momentos. Talvez você esteja lendo o Evangelho segundo o Espiritismo há muito tempo. Talvez não seja a primeira vez em que você vai refletir sobre os limites da encarnação. Mas esta vez é especial. Por quê? Porque só ela traz os acontecimentos. Então, quais são os acontecimentos que você pode compartilhar com você mesmo ou com outras pessoas que lhe levam a encontrar nesta reflexão hoje, na instrução dos Espíritos de hoje, um norte, uma direção, uma motivação para aquilo que esses mesmos acontecimentos trazem. Então vamos lendo o texto e vamos pensando sobre os sentidos que nós podemos dar a eles, ao texto e aquilo que é colocado pelos Espíritos aqui nessas instruções. Vamos lá. Então a pergunta é: quais são os limites da encarnação? E a resposta começa assim: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica, né? Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência sujeito a menos vicissitudes, a menos necessidades. Em um grau mais elevado é diáfano e quase fluídico. Gradativamente, ele se desmaterializa e termina por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que o espírito é chamado a viver, ele toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os puros espíritos. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito adiantados, estes não se encontram presos a eles, nem nos mundos inferiores. O estado como nos mundos inferiores. O estado de liberação em que se encontram lhes permite se transportarem para toda parte onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como ocorre na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se libertar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve ser considerado também que no estado errante, quer dizer, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está relacionada com a natureza do mundo ao qual liga seu grau de adiantamento. É assim que, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São palavras aqui, né, de São Luís, em Paris, 1859. Algumas reflexões a gente pode construir a partir dessa instrução, né? A partir dessa reflexão sobre o tema dos limites da encarnação. Eu queria começar trazendo uma imagem que a mim é muito cara, é muito preciosa. Eu vou começar a leitura do trecho do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de um outro texto, né, de uma outra experiência, de uma experiência literária, de uma experiência dramatúrgica. Então eu vou trazer esses dois operadores, né? Nós temos aí a fala de Jesus: ninguém pode nascer, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos aí a instrução dos Espíritos
em O Evangelho segundo o Espiritismo, e eu queria trazer mais uma coisa para construir a nossa reflexão neste encontro de hoje, nesta manhã, né, de hoje, nesta nossa manhã de sábado. E aí eu trago da fala das instruções dos Espíritos uma palavra que é uma palavra que a mim é muito cara, né? Se mundos especiais são destinados como estações. Interessante isso, a gente vai captando do texto, a gente vai recuperando do texto. Nesse exercício de leitura que nós estamos fazendo, nós vamos recuperando do texto aquilo que vai nos ativar, aquilo que vai ativando em nós memórias, aquilo que vai ativando em nós sentidos. Eu gosto muito da palavra estações, eu gosto muito da ideia da palavra estações. A gente pode pensar estações, né, como aí a perspectiva das estações do ano, dos momentos do ano, das estações da natureza. A gente pode pensar estações, por exemplo, como estações mais ligadas a estações de trem, né? Essas paradas que a gente vai fazendo. Eu me lembro, quando nós falamos sobre estações, eu me lembro de uma coisa que marcou muito a minha infância, na infância deste personagem, né? Ainda muito dentro do processo da tradição católica, de uma coisa chamada Via Sacra. Eu não sei se vocês conhecem a Via Sacra, ou se já estiveram, né, em algum processo semelhante a esse, ou passaram por algo semelhante a isso. Talvez sim, mas a Via Sacra era exatamente era esse reviver, essa revivência, né? Tô até brincando com as palavras aqui, dos passos de Jesus Cristo, dos passos de Jesus, até a última estação dele. São 15 estações, né? Culminando aí com a 15ª, que seria a estação da ressurreição. Nós aí nos últimos sábados vocês conversaram sobre ressurreição, sobre reencarnação, enfim, né? Não é muito esse o caminho que nós vamos tomar agora, mas o fato é que são 15 momentos, são 15 etapas, são 15 processos, são 15 estações, tá? Pelas quais os fiéis vão passando, revivendo os passos da paixão, do sofrimento de Jesus, de sua morte, enfim. A palavra estações, que estava aqui na leitura, na tradução que a gente usou, então os espíritos que vão passando como que por estações, né? E a própria estação, ela foi me lembrando, a palavra estação foi me lembrando um outro texto, que é um texto de dramaturgia, um texto de teatro, né? Chamado Rumo a Damasco. Rumo a Damasco. Damasco também nos lembra Paulo, né? Damasco nos lembra aí o processo de Paulo, a jornada de Paulo aí. Foi a caminho de Damasco que o processo de Paulo lá, né, ganhou um outro sentido, um outro significado. Mas a gente está falando de nascer de novo, ver o reino de Deus, limite da encarnação é o tema da nossa conversa de hoje. Aí eu já puxei aqui estações, já puxei Paulo. Que conversa é essa? Né? Que confusão é essa, Eduardo, que você está fazendo em plena manhã de sábado? Né? Que confusão é essa que você está construindo? Simples. Eu me lembro muito das marcas desse texto, que é um texto teatral. Eu fiz um trabalho sobre ele quando era aluno de uma disciplina chamada Teoria do Drama, né? E aí nós fizemos trabalhos de conclusão dessa disciplina na pós-graduação em letras e tal, enfim. E isso foi, esse trabalho de conclusão da disciplina virou lá um livro e tal, né? Uma edição dos cadernos de um grupo de pesquisa. E eu coloquei exatamente no meu trabalho uma análise disso. E eu fiquei lembrando do trabalho exatamente pela trajetória, e eu quero compartilhar com vocês aqui, exatamente pela trajetória que a gente pode construir desse personagem. O personagem não tem nome, o nome do personagem é O Desconhecido, e aí olha que interessante isso, o nome da peça é Rumo a Damasco, de Strindberg, né? E você tem lá um personagem que chama O Desconhecido, que vai passando por algumas estações. Só que nessa peça não são 15 estações, como o na Via Crucis, né? São 14 estações. Não há nessa peça a estação da ressurreição,
né? Digamos assim, apenas as 14 estações. E esse personagem, pela fala de outra personagem, que é a personagem mãe, ele fica errando entre as 4 estações, entre as 14 estações, mas ele não chega às 14 estações. Por um conselho da mãe dele, a fala da mãe na peça é uma fala muito interessante. A fala da mãe, né, na peça é uma fala muito interessante. Olha só o que a mãe diz na conversa, né, na conversa que constrói com o desconhecido. Ó, meu filho, você deixou Jerusalém e está na estrada de Damasco. Vá pelo mesmo caminho que veio. Plante uma cruz em cada estação, mas pare na 7ª. Não precisa sofrer as 14 como ele. Ele aí, Jesus, né? Veja, na referência à mãe, veja a mãe estabelecendo esse limite. Não viva as 14. E a gente pode trazer a palavra sofrer, o sofrimento, o verbo sofrer, como, olha, uma fala que em nós, eu compartilhava esse evangelho em outro momento, e um amigo meu, né, um colega meu de Uli, um amigo, dizia, não, essa mãe aí é a consciência, né? Essa fala que diz assim, olha, não vá ao processo todo, não siga o processo todo, não ande o processo todo, não viva o processo todo, pare na 7ª estação. Um limite foi dado aí. É como se na jornada pela encarnação desse personagem, essa voz da mãe dissesse para ele assim, olha, não precisa viver tudo, vá só até a 7ª estação. E eu fui procurar qual é a 7ª estação da Via Crucis. A 7ª estação é exatamente a estação em que se diz assim, olha, Jesus caiu pela 2ª vez. Na 7ª estação, Jesus cai pela 2ª vez. Olha o simbólico da fala dessa mãe. Olha o simbólico da fala dessa personagem. Olha o simbólico da fala dessa personagem nessa jornada rumo a Damasco, que é diferente da jornada de Paulo rumo a Damasco. Porque a jornada de Paulo rumo a Damasco coloca Paulo numa outra condição. E por que eu estou trazendo Paulo? Porque esta peça se intitula exatamente Rumo a Damasco, né? Que é um drama de Strindberg, de um dramaturgo, né? Que é o Strindberg. Então, nesse momento do drama de Strindberg, o personagem, o desconhecido, escuta da mãe, olha, vá para o seu caminho, mas não precisa fazer tudo. Não precisa viver tudo. É como se essa mãe funcionasse aí como um sistema protetivo. E aqui é claro que a mãe não é a mãe, não, é uma figura, né? É uma figura. É claro, é como se isso fosse um sistema de defesa, né? Um sistema protetivo que dissesse assim, não vá. Que dissesse assim, só precisa ir até a 7ª estação. E o simbólico da 7ª estação que é exatamente esse. O percurso da 7ª estação que é exatamente esse. Olha, se você caiu por uma 2ª vez, não vá de novo. Se você errou uma 2ª vez, não vá de novo. Se você caiu uma 2ª vez, fique aí, fique nesse jogo. E o personagem, ele vai ficando na peça, nesse jogo de ir e vir para os mesmos lugares. O limite dele é um limite muito claro. Os limites que são colocados a ele são limites muito claros, né? É como se fosse um personagem que estivesse o tempo todo preso a um circuito, que é exatamente um circuito que a coloca nessas estações. Vou ler para vocês um trechinho da minha análise, não é um trechinho da peça. O Desconhecido de Strindberg acompanhado de outros tipos, né? São personagens tipo aí, ou da solidão que insiste em ser companhia, é conhecido pelo leitor numa esquina, então ele é reconhecido numa esquina, segue na direção da casa de certo médico, dirige a um quarto de hotel, para a beira-mar, direciona-se a determinada estrada, passa por um desfiladeiro, chega a uma cozinha, entra no específico quarto rosa e para num asilo. Ele fica o tempo todo nessas estações. É um drama de estações, ele passa por essas estações. E aí a gente vai lembrar agora da jornada do espírito por esse processo. E a autoconsciência da própria imortalidade surge quando nós começamos a nos olhar e quando nós começamos a nos ver para além desse circuito fechado em que nós estamos.
fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos processos e nos recusando de avançar, mesmo quando nós caímos por uma segunda vez. Mesmo quando nós caímos de novo. Minha gente, não é possível ver o reino de Deus se nós estamos simplesmente dentro desse limite de quem tem medo de cair uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez. E aí está o nascer de novo. E aí está a compreensão que nós podemos começar a construir pela relação que nós fazemos com os limites da encarnação. A sua encarnação, e a gente pode avançar para pensar um pouquinho nisso, a sua encarnação, o seu processo, a sua jornada é marcada por alguns limites. Ok. Então nós temos, por exemplo, os limites dessa dimensão. A gente sabe, por exemplo, que nos mundos, nas cidades, na cidadania espiritual, há outras dimensões, há outras estão. Nós estamos aqui limitados pela dimensão, nós estamos no tempo, nós estamos no espaço, né? Há as limitações que são próprias, há os limites que são próprios do corpo físico. O corpo físico nos impõe determinados limites. Há os limites, por exemplo, da consciência que nós temos, do ego que nós... Então há limites psíquicos, há limites físicos, orgânicos, biológicos, há limites materiais. Mas o que é o convite que nós podemos construir? Qual é o convite que nós podemos receber nesta manhã? O convite é nós pensarmos exatamente nesses limites que nós estamos dando à nossa encarnação ou nesses limites que estão sendo dados em outras instâncias de consciência à nossa encarnação também. E aqui a gente não está procurando uma solução mágica, né? Como se fosse, supere o seu limite, avance o seu limite, você pode mais. Não é só isso. Não é esse discurso tão automático. Não é só isso. Mas é uma reflexão sobre essas instâncias externas e internas que estão nos colocando dentro de certos limites do nosso próprio processo. Quando a gente recupera o personagem de Strindberg, quando a gente recupera o desconhecido e a gente recupera a fala dessa mãe dizendo, olha, não precisa viver tudo, não precisa sofrer tudo, não seja como ele, que é como se fosse assim, olha, não precisa viver o seu processo, é como se o limite fosse dado aí por essa fala externa que vai dizendo assim, olha, não precisa viver tudo, mas a gente já sabe que é na experiência daquilo que a gente vive que o aprendizado nasce. Então a pergunta é muito simples. Em que condição de autoconsciência do seu reino de céus você se encontra, isto é, da sua própria imortalidade? E de que maneira, olhando pelos óculos da imortalidade, você tem enxergado os limites que tem vivido dentro da sua própria jornada, né? Pelo processo da encarnação. E olha que o texto fala sobre limites da encarnação. E aí a gente pode pensar o limite da encarnação, entendendo que a encarnação produz um limite, né? A encarnação produz um limite chamado personagem, a encarnação produz um limite chamado ego, a encarnação produz um limite. Nós estamos vivendo dentro dos limites que este personagem, a partir do qual nós atuamos, conseguiu conformar. Então a própria encarnação já é um limite. A própria encarnação já é um limite. A própria encarnação já é um até aqui. A própria encarnação tem uma certa... atua com uma certa limitação dentro da gente. Não é uma prisão, né? Embora a gente tenha referenciais de literatura que tragam isso, mas a gente também tem aprendido que a gente não deve negar a experiência no corpo material. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, e temos inclusive feito, eu gosto muito desses jogos de linguagem que a gente faz, que nós fazemos na nossa casa, né? Nós somos, na verdade, seres espirituais e a vida que nos interessa mais, a vida verdadeira, não está nem naquilo que a gente pode chamar vida material, nem naquilo que a gente pode chamar vida espiritual, mas a vida do espírito.
Quando nós tomamos consciência da vida do espírito, que somos nós, tanto a vida material quanto a vida espiritual passam a servir a essa vida do espírito. Então a ideia não é a gente tratar a vida encarnada, que é um limite, ok, como algo menor, mas é a gente reconhecer pelo olhar de quem está encarnado, né, a potência que é viver isso tudo aí. Porque existe uma potência nesse limite da encarnação. Existem aprendizados que nascem desses limites que a gente tem. Então, se a encarnação é um limite, o que a gente pode fazer dentro desse limite? Se o personagem vai acabar, se o personagem vai se desfazer, se o personagem vai morrer, se esse ego, né, vai ser, em certo sentido, desfeito, o que o tempo que nós espíritos passamos nele pode agregar ao espírito que somos e de que maneira as experiências dentro do limite desse personagem podem potencializar as tantas experiências, podem instrumentalizar as tantas experiências que o espírito que somos vai continuar vivendo. Quando eu falo de limite, eu não sei se vocês conseguem ver muito essa imagem, eu gosto de um aprendizado que eu tive com o limite, com uma psicopedagoga, orientadora educacional, amiga que tenho, enquanto conversávamos, falando com os adolescentes sobre a importância do limite, né? E ela trazia muito o exemplo de uma varanda, ela trazia muito o exemplo de um guarda-corpo, né, numa varanda, dizendo exatamente a função daquilo, né? A gente pode, por exemplo, pensar a importância desses vidros aqui nessa estrutura, né? Que atuam como limite. A gente fala, mas o limite me impede de sair, o limite me limita, né? O limite me corta, o limite não me... Olha, o limite aqui, ele tem um papel muito importante de organização, de estruturação, porque dentro dele há potências. Imagina esse edifício com a altura que tem, sem a proteção desse vidro, né? Sem uma estrutura, sem um limite de proteção. As pessoas simplesmente não iriam andar aqui dentro por segurança, porque afinal de contas, apesar de um limite ser essa estrutura que de alguma maneira impede uma totalidade, ele também dá uma condição de segurança para a gente atuar. Então existe uma potência no limite. Existe uma potência em estar onde nós estamos. Existe uma potência em estarmos vivendo a experiência do espírito dentro do limite da matéria. Há aprendizados que são próprios desse processo. É saudável estar na matéria. É potente estar na matéria. Então o limite da encarnação pode trazer esses aprendizados se nós enxergamos a vida na própria encarnação e o entendimento da própria encarnação, né, como esse entendimento que está a serviço da vida do espírito. Mas eu também posso pensar que a encarnação sofre limites, né? A encarnação é limitada, a encarnação limita, aí é o professor de português jogando com a estrutura gramatical, né? Limite da encarnação, a encarnação limita, a encarnação é limitada. Fui ver aí duas relações temáticas, semânticas, então a encarnação limitando e a encarnação sendo limitada, né? Se a encarnação é um limitador, sim, mas há uma potência em viver dentro do limite, é o que eu quero dizer para você. Também esses limites que estão dentro do nosso processo, né? A encarnação também sofre algumas limitações. Ela nos limita, mas nós também produzimos limitações a ela. É isso que eu quero que você perceba. Se o corpo físico ele gera algumas limitações à atuação da consciência do espírito, aquilo que eu construo, e aí a gente começa a falar de estruturas de inconsciente, aí a gente começa a falar de outras memórias, aí a gente começa a falar de autodescobrimento, né? A minha vida encarnada pode estar sendo limitada por algumas percepções. Começa a falar dessa mãe. E a gente pode falar de crenças, e a gente pode falar de uma certa visão de mundo, a gente pode falar de um desconhecimento da complexidade que a gente a gente pode falar de uma maneira como a gente sempre se viu. Então, existem algumas estruturas que estão limitando
o exercício das potências do espírito que você é dentro da própria encarnação. Há estruturas que podem limitar que o espírito que eu sou brilhe no personagem. Entendem a relação que eu estou fazendo agora? Eu volto lá ao nosso amigo, lá do Strindberg, né? Volto lá para o nosso personagem desconhecido que está rumo a Damasco, mas não está em Damasco. Mas não segue. É um personagem que está o tempo todo reconhecendo essa estrutura de falar, olha, meu filho, você deixou Jerusalém, está na estrada de Damasco. Vá pelo mesmo caminho que veio. Olha, é uma estrutura. Vá pelo mesmo caminho que veio. Vá pelo mesmo caminho que veio. E os outros caminhos? E os outros olhares? Nós estamos vivendo um momento em que muitas das pessoas, inclusive muitas das pessoas que estão vendo e que estão compartilhando comigo esse evangelho, essa experiência de ler, né? Com certeza nesse momento estão olhando para si dizendo, olha, eu não posso agora ir pelo mesmo caminho, eu não posso voltar pelo mesmo caminho que eu vim, porque toda a realidade que está à nossa volta tem nos colocado diante de novos caminhos. Mas existem estruturas em nós dizendo, olha, só existe essa alternativa, só existe esse caminho, só existe esse processo, só existe essa forma de fazer. Então, é um limite que está sendo dado à nossa trajetória. É um limite que está sendo dado à nossa trajetória. Esse limite pode ser revisto. Esse limite pode ser repensado. Vá pelo mesmo caminho que veio. Talvez não dê, né? Já pensou? A gente tem falado muito sobre isso, né? Imagina aí o pós-pandemia. A gente pensar que a gente vai pelo mesmo, talvez não vá mais, talvez não seja mais. Própria relação que nós estamos construindo agora, com a própria dinâmica de partilha do Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? Plante uma cruz em cada estação, mas pare na 7ª. Não precisa sofrer as 14. Pare na 7ª. Oi? Parar porque eu caí pela 2ª vez? Que voz é essa? Aqui, ela é representada pela personagem mãe. Mas que voz é essa? Que se aproxima de você dizendo, não, faça do mesmo jeito. Continue fazendo do mesmo jeito. A gente sabe que isso se fala muito, né? Quando a gente quer resultados diferentes, a gente precisa, enfim, né? Mas quais são esses processos? Quais são esses processos? Percebem o jogo que a gente está fazendo? Percebem o jogo que eu estou fazendo? Exatamente a gente reconhecer a importância do limite até um certo limite, atuar reconhecendo que é confortável, então, dentro daquilo que o personagem me traz, esta parede de vidro, que seria, sei lá, a parede do corpo físico, né? Esta parede, dentro desse limite, nessa estrutura aqui de dentro, existem algumas condições de construção para a gente atuar. Há possibilidades, há potências para a gente atuar aqui dentro, né? E a gente também refletir um pouco sobre os limites que nós estamos dando à nossa própria trajetória, que podem ser positivos. De repente você está dizendo, olha, nessa encarnação eu não dou conta, né? E a gente tem falado muito de planejamento, né? A gente tem falado muito de planejamento espiritual. Eu sou aluno da ULI e o meu ciclo atual fala muito disso, ciclo 9, planejamento estratégico espiritual. Então a gente pode até pensar um pouco que é, de fato, inclusive em alguns momentos, necessário que a gente estabeleça alguns limites. É como se, olha, nesse momento eu vou cuidar disso, nesse momento eu vou tratar disso. Agora, que a gente tenha consciência da construção desses limites e que a gente tenha consciência e que a gente tenha a noção da percepção desses limites. Bom, eu vou voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo exatamente nesse momento em que se diz assim, ó, o próprio perispírito sofre transformações sucessivas, se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os puros espíritos. E a gente tem conversado um pouco, né? Assim, esses evangelhos de sábado têm colocado a gente diante disso, né? Essa coisa dos mundos adiantados. Me lembro recentemente aí de uma palestra sobre isso. Né? Então a gente não vai entrar muito nesse mérito do espírito puro, mas nós já andamos pensando sobre isso. Né? Se mundos especiais são destinados como estações
aos espíritos muito adiantados, estes não se encontram presos a eles como nos mundos inferiores. Então eu queria que a gente pensasse um pouco nisso agora, né? Essa coisa do limite, se os mundos adiantados, se esses mundos são destinados aos espíritos muito adiantados, estes não se encontram presos a eles como nos mundos inferiores. E eu queria que nós fizéssemos uma reflexão nessa direção, né? Eu gostaria de que nós fizéssemos uma reflexão nessa direção. Mundos superiores, mundos inferiores. Caiu aqui um S, né? Tá sobrando aqui um S, então a gente vai fazer de conta que o design ficou direitinho. Quero combinar isso com vocês, tá bom? Façam de conta que o design ficou direitinho. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Nós sabemos que no nosso processo, isso aqui não é tão dicotômico. A gente já sabe que existem coisas... Se a gente pensar um pouquinho nessa estrutura de consciente, né? Então nós temos aqui acesso a esse consciente, aos limites do personagem que nós construímos, aos limites do ego, né? Processo aqui de autoconhecimento. Mas há muitas estruturas de nós que são estruturas da nossa dinâmica inconsciente. Há muitas estruturas de nós que são estruturas da nossa dinâmica inconsciente. Eu não sei se você sabe, mas dentro de você, eu não sei se você sabe, mas dentro de você habitam, dentro de você estão mundos adiantados e mundos atrasados. Há coisas em você que já estão iluminadas. Há coisas em você que já avançaram. Há coisas em você que já ultrapassaram certos limites. Eu queria que você pensasse nesses mundos adiantados e nesses mundos atrasados como compondo você, habitando você. Esses mundos estão em você. Há aspectos de você que são essa classificação de espírito puro e aspectos em você que são essa classificação de espírito atrasado. Coloca aquilo que em você já é luz, aquilo que em você já é conquista, aquilo que em você já é avanço, aquilo que em você já é reino dos céus, aquilo que em você já é autoconsciência da própria imortalidade, a serviço daquilo que em você ainda não é. Coloque esse espírito puro que você é para passear naquilo que ainda é atraso em você, porque há aspectos de nós que a gente vai precisar ampliar. Há aspectos de nós que ainda são inferiores e que não conseguem se deslocar. A gente não consegue perceber, a gente não consegue identificar. Coloca essa condição de quem está se vendo como potência. O que a gente pode dizer a partir da leitura dessa palavra, desse entendimento, dessa percepção de hoje é o seguinte, olha, numa leitura mais literal, o que a gente pode dizer? Os espíritos mais adiantados, eles conseguem transitar. Parece que quanto mais adiantado, menos limite você tem. Então, quanto mais adiantado, menos preso o espírito está à densidade da matéria, né, no corpo físico. Quanto mais adiantado, mais liberdade o espírito tem para transitar entre os mundos. Então, se a gente consegue, se a gente pensa, por exemplo, lá em nosso lar, né, a condição lá da mãe, que consegue, né, tem toda uma dinâmica, todo um processo para conversar com o André Luiz, não é na hora que ele quer, não é como ele quer. A mãe, então, a gente sabe disso, né? A gente conhece na literatura o trabalho que os espíritos mais adiantados precisam ter, né? O tempo que aquele espírito precisou passar. Então é como se quem está lá em cima consegue descer, quem está aqui embaixo não consegue subir. Ok, o nível de adiantamento do espírito vai dando mais mobilidade a esse espírito. Está dito aqui. Mas e você? Dentro de você? Dentro de você. Como é que está esse trânsito? Esse trânsito, né? Porque existem, por exemplo, momentos em que nós somos tomados por estruturas psíquicas e a gente não consegue ver. A gente está tão agarrado à máscara social, sei lá, do professor, que a gente não consegue ver para além daquela máscara. A gente está tão colado a um complexo, o complexo está lá, né? O complexo está nos governando, está atuando, está nos regendo,
e a gente não consegue ver. Tem hora que a gente está tão mundo inferior, para usar a imagem, que a gente não consegue ver, que é exatamente essa fala que está colocada aqui, ó. É exatamente essa fala que está colocada aqui. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito adiantados, estes não se encontram presos a eles. Nós não precisamos nos encontrar presos a certas estruturas. Vamos pensar na estrutura da culpa. Se a gente avança na autoconsciência da própria imortalidade, se a gente avança na reflexão sobre a nossa jornada, se a gente avança no processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autotransformação, de autoiluminação, a gente passa a enxergar para além da culpa. Porque o personagem e o espírito muito colado à culpa, como no mundo inferior, ele só consegue ver pela mediação da culpa. E a lente de espírito é uma lente muito mais potente. Ela amplia o limite do nosso olhar. Ela amplia o limite da nossa visão. E esse é o convite. Essa é a proposta. Essa é a motivação. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui neste auditório virtual. Fortaleçamos em nós a autoconsciência da nossa imortalidade, da complexidade que nós somos. Alinhemos a nossa estrutura de personagem, a nossa estrutura de ego, com o arquétipo de totalidade, com o self. Estabeleçamos a nossa relação com o divino que nos habita, para que nós possamos nos deslocar dentro desses limites nossos que estão nos dizendo, como disse lá a mãe no drama de Strindberg, para o personagem, para ele, olha, não precisa avançar não, fica aí, caiu da segunda vez, fica aí, levanta. Mas levanta o olhar, amplia o olhar. Então, essa dinâmica dos mundos, ela é uma dinâmica que a gente pode tornar, transformar, tratar como objeto de estudo. Sim, sim. Vamos estudar o mundo espiritual, a cidadania espiritual, as cidades espirituais, a maneira como os espíritos se apresentam, sim. Vamos entender que neste momento, encarnados na Terra, dentro dos limites que a vida na Terra nos traz, a nossa encarnação, tudo bem, didaticamente o recado está dado, mas de que maneira isso nos afeta nessa nossa conversa de hoje? De que maneira isso nos toca nessa nossa conversa de hoje? De que maneira nós olhamos para as estruturas que estão nos colocando nos mundos inferiores? E mundo inferior aqui não é apenas uma perspectiva moral. A gente tem aprendido aqui em casa, né, no Centro Espírita Harmonia, que a principal doença é a ignorância. Mundo inferior talvez seja a visão estreita. Mundo inferior seja ponto de vista muito colado a um ponto só. E aí essa visão de espírito que vai nos dando condição de nós nos deslocarmos por todos esses lugares. Não apenas pelos mundos como algo externo, mas pelos mundos que nos habitam, porque eles estão dentro de nós. Então esse convite sobre o limite da encarnação é exatamente esse. A visão de espírito, o olhar de espírito, a autoconsciência de espírito, essa sabedoria, esse amor que a autoconsciência da própria imortalidade traz, vai nos dando condição de nós olharmos e de nós transitarmos, de nós olharmos, porque se a gente fica muito na visão do personagem, o sentido fica muito pequeno. Se a gente fica muito na visão do aqui e agora, o sentido fica muito pequeno, fica muito estreito, a visão fica muito estreita. Né? Então, o limite ele pode ser pensado como essa ampliação do sentido, essa ampliação da percepção. Só para a gente seguir a reflexão, se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito adiantados, estes não se encontram presos a eles como nos mundos inferiores. Quando nós estamos nesta condição, né, de quem está muito limitado na sua forma de ver, o estado de liberação em que se encontram lhes permite se transportarem para toda parte onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Estado de liberação. Estado de liberação. Eis o desejo. Estado de liberação. A
nossa prece pode ser essa. Porque o estado de liberação nos permite que nos transportemos para toda parte onde o chame as missões. No estado de liberação, a gente avança da 7ª estação. A gente segue rumo a Damasco, por isso que eu trouxe o personagem. A gente vive a experiência de Damasco e todas as experiências que a gente tem. Nesse estado de mundo inferior, a gente fica na 7ª estação, rodando nessas 7 estações. Ampliemos, dilatemos, sempre nos lembrando disso aqui. A situação do espírito está relacionada com a natureza do mundo ao qual o liga seu adiantamento. Seu adiantamento. Então que nós desejemos, companheiras, amigas, amigos, perfis virtuais, pessoas, irmãos e irmãs, como queiramos nos chamar, que nós desejemos cada vez mais essa ampliação do limite da forma de ver, do limite da forma de ver, para que a gente possa ter visão de espírito, mesmo no limite da vida material, e para que os limites que estão dando a nós sejam tensionados com essa visão de espírito, para que todas as nossas experiências sejam colocadas a serviço disso. Estamos onde precisamos estar. Vamos encontrar os sentidos de estarmos aqui, mesmo dentro do limite. Mesmo naquilo que nos... Qual é o sentido de estarmos aqui? Qual é o sentido de estarmos aqui? Vamos desejar isso. Vamos fazer uma prece? Vamos compartilhar o nosso passe? O passe que a gente recebe no salão, no auditório Francisco Xavier, Francisco Cândido Xavier. Naquele momento em que o passista se coloca diante de nós e nós nos colocamos diante dele, nessa dinâmica de quem compartilha. E nesse compartilhamento, cresce. Vamos perceber que nós estamos uns com os outros. E vamos desejar que uns com os outros, essa partilha de amorosidade, o amor como força propulsora do universo, passe a atuar nesta egrégora, nesta conexão que estamos formando. Desejando sempre que o olhar de espírito, a consciência da própria imortalidade, nos ajude a interpretar os limites que são naturais do processo mesmo e os limites que nós mesmos estamos dando, a fim de que nós possamos transpor esses limites e a fim também de que nós tenhamos maturidade para encontrar o sentido de estar neles quando não for possível. Se não é possível sair de casa, que a gente encontre o sentido e a potência de estar em casa. Se não é possível, enfim, que a gente vá fazendo essa condução dentro da gente. E que o Mestre Jesus, nosso amigo, nos ajude a ressignificar os nossos limites e continue conosco em sua amizade. Que assim seja, porque assim é.